Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre o livro de Jó, nós entramos na lição 6. E essa lição vai falar sobre Jó respondendo aos seus amigos. Até agora nós vimos, que os amigos de Jó, aqueles que deveriam consolar ele, dar conforto, ou no mínimo tentar ajudar de alguma maneira, boa parte das vezes eles tentavam acusar Jó. Eles meio que tentaram colocar o dedo na cara de Jó e falar, olha, tudo que está acontecendo é culpa sua, você que está errado e tudo mais. E aqui, nós vamos ver a hora que Jó vai responder essas pessoas, A primeira parte nós vamos encontrar logo no capítulo 6. E aqui é Jó meio que dizendo que ele acredita em Deus, que ele é um servo de Deus. E se ele é um servo de Deus, ele não merece sofrer. Como eu falei nessa introduçãozinha, Jó esperava que os amigos dele fizessem a função de amigos, que os amigos dele viessem e confortassem ele, consolassem e tentassem fazer ele ficar um pouco melhor nesse momento. E não, os amigos dele vêm e o acusam. Para ilustrar isso, eu acho bem legal o que Jó fala no versículo 14, que na minha versão vai dizer o seguinte: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, Jó aqui está falando que mesmo que ele tivesse abandonado a Deus, os amigos dele não deveriam cutucar ele. Pelo contrário, eles deviam tentar consolar, deviam tentar ajudar. Mas nós vamos ver ao longo desse capítulo que Jó não abandona a Deus. Pelo contrário, o livro de Jó todo vai mostrar um amor a Deus absurdamente grande. Vai mostrar que realmente Jó era esse único servo fiel. E ainda continuando a falar com seus amigos, lá no verso 29, Jó vai falar para eles reconsiderarem a questão, para eles não julgarem precipitadamente, para eles analisarem essa questão de novo, para eles verem que Jó não é uma pessoa injusta, que é a integridade de Jó que está em jogo. E ele termina esse versículo até perguntando: há alguma iniquidade em meus lábios? Eu falei alguma coisa errada? Tem pecados que depõem contra mim? Nós podemos ver aqui que Jó, ele está dizendo que ele não merece sofrer, Ele está dizendo que, poxa, não tem pecados que depõem contra mim, eu não sou errado, por que é que eu estou sofrendo isso? Então, nós podemos ver que isso é bem comum, Quantas vezes nós não dizemos isso, quantas vezes nós não passamos por dificuldades e não achamos injustos que nós soframos porque nós cremos no Deus verdadeiro. E até podemos ver isso muito claramente em nossos dias, dentro de diversas pregações até, dentro de diversas igrejas. Quantas igrejas nós vemos que a propaganda é não sofra mais, nós curamos a sua depressão ou coisas assim, sendo que na Bíblia, e o livro de Jó é um grande exemplo disso, mostra que o servo de Deus vai sim sofrer nessa terra. A segunda parte aqui da nossa lição, vai falar do momento em que Jó meio que responde a esses amigos. Se até agora os amigos dele estavam julgando ele, querendo mostrar que ele estava errado, agora é o momento que Jó vai fazer uma acusação a esses amigos. E a acusação dele é de que esses amigos não sabem de nada. Nós vemos isso no capítulo 12, dos versos 1 a 6, e no capítulo 13, dos versos 1 a 12. E aqui vai ser falado mais ou menos a mesma coisa, Jó falando para eles que eles são o povo e a sabedoria vai morrer com eles. Falando também que não é inferior a eles, porque nesse momento eles estavam julgando Jó como inferior. E Jó vai falar, não, eu não sou inferior a vocês. E Jó também vai falar que eles distorcem a verdade. Porque eles começam falando uma verdade de que Deus é justo e eles a distorcem dizendo que tudo aquilo que aconteceu é porque Jó foi injusto. Então nós temos aqui, Jó jogando na cara deles, falando, viu, vocês estão me acusando, mas vocês não sabem de nada, vocês não sabem da minha vida, vocês estão inventando a minha vida. Vocês estão falando aquilo que vocês acham sobre ela, vocês estão falando aquilo que vocês acham que está acontecendo, sem que realmente seja o que aconteceu. Vocês partem de um pressuposto verdadeiro, mas vocês começam a misturar tudo para chegar na conclusão que vocês querem e não na conclusão real. E trazendo para cá, trazendo para os nossos momentos, é bom a gente entender que nós, por mais que estudemos, por mais que tenhamos a Bíblia, muitas vezes nós não vamos entender, principalmente logo de cara, logo num primeiro momento, aquilo que está acontecendo. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus permite que aconteça. Como servos de Deus,
Só nos resta esperar e confiar que, independente do que aconteça, Ele é Deus. Ele está no comando, Ele é Deus e nada foge daquilo que no mínimo Ele permite. E agora, indo para o capítulo 21, nós temos aqui talvez o grande questionamento do livro e também, eu acredito que o grande questionamento de nossas vidas todas, que é o porquê os maus prosperam. Logo no começo do capítulo 21, Jó vai fazer esse questionamento, Ele chega até a duvidar da justiça de Deus. Nós vemos no verso 4, Jó até falando: acaso é dos homens que me queixo? Ou seja, ele está mostrando aqui que a queixa dele é realmente contra Deus. E um pouquinho depois, no verso 6, ele vai falar que quando ele pensa nisso, dá calafrios nele. Então aqui nós vemos um questionamento que eu acredito que muitos de nós, se não todos, já fizemos ao longo de nossas vidas. Será que Deus é realmente justo? Porque quantas vezes nós, os justos, nós, os servos, nós, aqueles que buscamos, passamos por dificuldades e provações, os quais os ímpios não passam. Quantas vezes nós não vemos um ímpio prosperar? E essa prosperidade, eu não estou falando só financeira, embora ela seja a que mais aparece, Mas quantas vezes nós não vemos alguém que não acredita em Deus tendo uma vida aparentemente boa, seja ela no âmbito financeiro, com uma casa feliz, sem doenças, conseguindo todos os tratamentos que precisam, sem passar dificuldades. Enfim, quantas vezes nós não vemos aqueles que são injustos prosperarem, enquanto nós, os justos, enfrentamos grandes desafios. Eu vou ler aqui a partir do verso 7, só para a gente ter uma ideia do lamento de Jó, Só para a gente ter uma ideia desse pensamento de Jó. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequenos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Então aqui nós vemos esse lamento de Jó, E como eu falei logo no começo, quantas vezes nós mesmos não pensamos algo parecido, Quantas vezes nós mesmos não pensamos em por que um ímpio tá tão bem e nós estamos tão mal. E também, se ele já questionou aqui, se ele já mostrou, que os ímpios prosperam, Jó também vai fazer algo que muitas vezes nós fazemos, que é questionar: cadê o castigo desses ímpios? Porque nós estamos sendo castigados, No caso, Jó estava sendo castigado já. E por que os ímpios não são castigados? E dando sequência a esse pensamento, de que os ímpios não só prosperam, como não são castigados, como Jó questionando o cadê o castigo, a conclusão de Jó é que todos vão morrer de forma igual. E essa talvez seja a grande resposta, que nessa terra, independente de ser bom ou ruim, independente de servir a Deus ou não, todos vão morrer de forma igual, Independente de termos passado por uma vida de dificuldades ou uma vida de luxos, a morte vem para todos. E essa é a conclusão deste momento, Jó, ele conclui que independente de ser bom ou ruim, de ser um dos sofredores igual a ele, ou um dos maus que prospera, eles vão morrer do mesmo jeito, Isso é indiferente, seja em dificuldade ou seja em tranquilidade. A morte vem para todos. E por último, concluindo aquilo que Jó vai falar para os seus amigos, lá no capítulo 27, ele começa dizendo que ele é justo, dizendo que dos lábios dele não saíram maldade, e que a língua dele não vai falar nada que seja falso. Então aqui ele continua reafirmando o quão justo ele é, Ele continua mostrando que, olha, eu sou diferente desses ímpios. E ele vai clamar, sim, ele vai pedir para que a justiça de Deus seja feita, para que Deus execute os ímpios, para que Deus puna aqueles que são errados, O livro de Jó, embora tenha uma parte espiritual muito forte, como nós vemos lá no começo, com o relato de Deus falando com o diabo e tudo mais, é um livro de preocupações muito terrenas.
E Jó não tinha essa visão que nós temos hoje, né, sobre o nosso futuro. E quando eu falo sobre o nosso futuro, eu não estou falando do nosso futuro terreno. Eu estou falando do nosso futuro quando Jesus voltar. Que aí nós vamos passar a eternidade com ele e os maus serão castigados eternamente. E embora Jó não tivesse essa visão que nós temos, né, não tivesse esta informação que nós temos, Jó vai finalizar pedindo que os maus caiam em desgraça. E sim, é isso que vai acontecer. Os maus serão eternamente castigados, né? E aqui eu acho que fica um grande conforto para nós. Nós não seremos aqueles que serão castigados. Pelo contrário, nós seremos aqueles que vão viver com Deus, né? Nós vamos viver a eternidade com Deus. Nós vamos viver a eternidade no melhor dos lugares. E quando eu falo no melhor dos lugares, eu não estou falando aqui numa falsa dicotomia entre o inferno ruim ou qualquer outra coisa melhor. Não, pelo contrário. É um lugar absolutamente perfeito com Deus, porque se Deus é tudo, se Deus é o melhor, aqueles que vão viver com Ele vão viver na perfeição, vão viver muito melhor do que qualquer coisa que possa ter acontecido nessa terra, né? Os salvos viverão de um modo muito melhor do que qualquer pessoa nessa terra viveu durante toda a história, e os que serão castigados vão ser castigados, eles não vão ter isso, né? Eles vão sofrer eternamente. Então aqui não é entre o ruim e o menos pior, não, é entre o perfeito, o absoluto, o excelente e o péssimo. Então nós podemos ter essa certeza de que aquilo que nos aguarda é o perfeito, o excelente, enquanto os ímpios, né, os maus, eles vão pagar. Pode ser que não nessa vida, mas o pagamento virá. Essa foi a aula de hoje. Eu agradeço aos irmãos. Espero que essas aulas sirvam para aguçar a curiosidade dos irmãos, que os irmãos procurem cada vez mais sobre esses livros, né? Sobre os livros que nós falamos, agora sobre o livro de Jó, que os irmãos continuem estudando e cada vez mais buscando. Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até mais.